Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Bem, esse é o último vídeo do canal do ano. E o tema que eu venho trazer para você é bastante interessante. Por que 2025 será o ano do recomeço para você? Essa é a pergunta e essa é a afirmação que eu faço para você. Por que vai ser? Porque você está assistindo esse vídeo e você vai entender o que eu vou falar nesse vídeo aqui. 2025 vai ser um ano de recomeço para você e eu quero que você acredite nisso. Eu coloquei aqui, escrevi aqui para você. Você acredita que 2025 pode ser um ano em que sua vida finalmente muda para melhor? Hoje eu quero falar sobre como Deus nos oferece novas oportunidades e chances para recomeçar, não importa o que aconteceu em 2024 e no passado. Todos nós enfrentamos desafios, eu e você, nós enfrentamos desafios. Talvez 2024 tenha sido difícil para você. Perdas, erros que você cometeu, decepções, mas saiba, nunca é tarde para recomeçar. Com Deus, cada dia é uma nova oportunidade para reescrever nossa história. E eu queria citar aqui 3 exemplos aqui neste vídeo de recomeços. Às vezes você pode pensar, meu 2024 já era, e 2025 também já era. Errei tanto em 2024, fiz tantas escolhas ruins em 2024, procrastinei tanto em 2024. E aí você começa a amaldiçoar seu 2024 por conta disso. Mas não pode ser assim. Você tem que agradecer para o seu 2024. Seja grato pelo que aconteceu no ano de 2024 e se esforce para o ano de 2025 ser um ano melhor. Não que 2024 seja um ano amaldiçoado, não. Você tem que agradecer por ter chegado ao final deste ano com vida, no ano de 2024 com vida. E está começando 2025 agora com vida. Então, eu quero trazer 3 exemplos aqui de 3 personagens aqui que nós podemos pegar de exemplo de recomeço na vida deles. Primeiro é Davi. Davi, ele era um rei que foi citado no Antigo Testamento. Davi, ele foi o rei ali de Israel. E Davi, ele cometeu vários erros. Mas quando se arrependeu, Deus o perdoou e restaurou. Isso nos mostra que com arrependimento sincero, há restauração. A história de Davi está descrita lá em 2 Samuel, capítulo 2, do versículo 13, versículo 14, que conta sobre esse erro que Davi cometeu. Davi, um dos erros que Davi cometeu, foi pegar os seus melhores soldados e mandar ele lutar na linha de frente para Davi ficar com a esposa dele. Olha que erro gravíssimo que Davi fez. Então, Davi foi um homem que cometeu erros, no qual esse erro foi o maior para mim. Mas Deus o perdoou. Várias vezes, Davi pedia perdão para Deus e se arrependia. E Deus reescreveu a história dele várias vezes. O reino de Davi foi um reino abençoado, por quê? Porque ele se arrependia. Ele reconhecia os seus erros. E ele sempre, permanecia. Davi nunca desistiu. Apesar dele cometer os seus erros, dele olhar para si mesmo, assim como você deve olhar para si mesmo e falar, olha, cometi muitos erros, não dou conta de ter um 2025 bom de recomeços, mas você pode sim. Davi é um exemplo para nós. Segundo exemplo e penúltimo exemplo é o exemplo do filho pródigo. Isso mesmo, você com certeza já ouviu falar da história do filho pródigo. Jesus que conta essa história está lá no Novo Testamento, está descrito lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 11 ao versículo do capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Jesus ali conta a história de um jovem que pediu a sua herança antecipada ao seu pai, e seu pai deu a herança, e o jovem saiu de casa. O jovem saiu de casa ali, gastou toda a sua herança, todo o seu dinheiro, todos os recursos, com tudo que você pensar. Só que acabou. Os amigos que ele tinha conseguido quando tinha dinheiro saíram de perto dele. Ele teve que começar a trabalhar cuidando de porcos. Isso mesmo, cuidando de porcos. Criação de porcos. E ele ganhava tão ruim ali, porque ele tinha gastado todo o seu dinheiro, que ele comia a comida dos porcos. Até que ele pensou de voltar para casa. E ele voltou para casa e o pai o recebeu. Aquele jovem poderia ter pensado, aquele filho, olha, meu pai... E ele pensou, meu pai não vai me receber. E eu não vou voltar. Mas ele cogitou em voltar e o pai recebeu ele. Mesmo depois de desperdiçar tudo, o filho foi recebido de volta pelo pai com amor e alegria. Isso simboliza o quanto Deus deseja que voltemos para Ele. Às vezes você pensa, em 2024 eu me afastei de Deus, estou afastado de Deus, não falo com Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus está o tempo inteiro ali, Aquele pai com certeza esperava o seu filho voltar. E Deus está ali, de braços abertos, esperando você, esperando que você possa voltar a ter o mesmo relacionamento, a ter a mesma intimidade que você tinha com Ele.
Se 2024 você não teve, que 2025 você comece a ter. É o recomeço. E Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que quer recomeçar a sua vida a cada momento que você cai. Ele está de mãos estendidas através de Cristo Jesus para te levantar. O terceiro e último exemplo é Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, isso mesmo, mas foi restaurado. E se tornou um dos maiores líderes da igreja. Isso mostra que Deus não desiste de nós. Pedro negou Jesus 3 vezes quando Jesus foi pego pelos romanos. Pedro negou Jesus 3 vezes e mesmo assim, Pedro foi usado por Jesus. Pedro se arrependeu, Jesus o perdoou e Jesus o levantou como um homem influente naquela época, para representar o cristianismo. Então você pega ali, às vezes você pode ter errado muitas vezes, ter errado com Deus esse ano de 2024, com Cristo, no seu coração, você pode ter pensado que você cometeu vários erros. Eu quero dizer para você que há sim tempo de recomeçar, e esse tempo é agora, em 2025. E como você deve recomeçar? Lucas, tá, eu entendi tudo que você falou. Agora, como recomeçar? O que devo fazer? Qual passo devo tomar? Eu quero só citar 3 passos aqui para você retomar e recomeçar no ano de 2025. O primeiro passo é reconhecer a necessidade. O primeiro passo é admitir que precisamos de uma mudança. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa recomeçar. O primeiro passo é você olhar para trás e pensar: o que eu fiz, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer. E é isso que eu venho pedir para você. Reconheça a necessidade de recomeçar. É o primeiro passo que você tem que ter. A necessidade de você ali tomar novas decisões, seguir um novo caminho, ter um novo pensamento. Então reconheça a necessidade de recomeçar. O segundo ponto aqui é você buscar a graça de Deus e reconhecer que Deus é um Deus de segundas chances. Ele nos ama incondicionalmente e quer nos dar um futuro melhor. É você reconhecer que Deus te ama e Ele ama você. Por isso que Ele mandou Cristo Jesus. Deus ama a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, eu convido você a estar em Cristo Jesus, você é amado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, reconheça que Deus é um Deus de segundas chances. E por último, passos práticos é o quê? Deus quer que você se arrependa. Deus, Ele quer que você confie na graça dEle. Você se comprometa a seguir um caminho que o glorifique. A seguir um caminho novo. A seguir um caminho que Deus está te ensinando. E o desafio que eu faço para você é: que tal dar o primeiro passo hoje? Que tal você começar a buscar Deus em oração, entregar suas dificuldades a Ele e acreditar que 2025 pode ser um ano da sua vida e de recomeço? Não importa o que aconteceu até agora, com Deus, tudo pode ser feito de novo. Ele quer reescrever a sua história. E eu quero concluir aqui dizendo: lembre-se, 2025 pode ser um ano do seu recomeço. Basta confiar em Deus e dar os primeiros passos. Que Deus te abençoe. É essa mensagem que eu quero trazer para você. Que você possa ter em mente de que o 2025 pode ser e será um ano de recomeço para você. Basta você acreditar. Basta você crer em Deus e ter fé. E tomar o primeiro passo ali. Reconhecer a necessidade e buscar a graça de Deus. E se arrepender e tomar novos caminhos. Essa mensagem, esse vídeo que eu deixo pra você, já peço seu like, pois o seu like é o combustível desse canal, seu like é que mantém esse canal de pé. E é isso. Que Deus te abençoe, boas festas, um feliz ano novo e atravesse esse ano de 2024 indo para 2025 e comece 2025 colocando Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.